Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e nesta oportunidade, inicialmente, agradecer a cada um dos nossos irmãos pela oportunidade e também pela preferência de estarem estudando teologia através do Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, instituição a qual representamos e por meio da qual estamos ministrando cursos teológicos livres de nível básico, médio e avançado em todo o país e também em outros países na América do Sul, América do Norte, na Europa, também na Ásia, hoje atendendo mais de 30 mil alunos. Com isso, nós queremos nesta oportunidade e visando o aperfeiçoamento da nossa aula, visando a qualidade do ensino que é ofertado através do CETADB, estar apresentando aos nossos irmãos um material que estaremos fornecendo para que a aula tenha uma qualidade melhor, a fim de que o aprendizado dos nossos alunos seja mais consistente. E por meio deste vídeo, que posteriormente também estaremos disponibilizando através da internet, estaremos apresentando subsídios para cada uma das lições dos nossos livros. Aqueles que ainda não conhecem, também aqueles que já têm um contato com o nosso material didático, todos os módulos do nosso curso, ele está distribuído em 5 lições. E este subsídio que estamos fornecendo justamente serão comentários adicionais, comentários a respeito do conteúdo de cada uma das lições do livro, porque nós temos com isto um propósito abençoado e também abençoador, de que os nossos alunos aprendam melhor, com uma qualidade melhor, e assim também os nossos monitores, os professores, os irmãos e irmãs que se reúnem nas classes com os alunos, possam apresentar a esses nossos irmãos este subsídio, a fim de que também tenham condições melhores para o ensino. Vamos à aula então. Deus abençoe os nossos irmãos, os nossos monitores, na paz do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindo a mais uma experiência CETADB. Nós estamos agora iniciando um novo livro que tem por título Teologia Sistemática 2. A partir de agora, o aluno terá a oportunidade de ingressar mais profundamente no campo teológico, no que tange as doutrinas principais e fundamentais da teologia propriamente dita. É importante que o aluno, assim como tem ouvido de todos os outros livros, o aluno tenha em mente que, quando começar a estudar, ele precisa não só do seu livro, ele precisa de materiais também que vão auxiliá-lo. Por isso, fique atento às dicas que serão faladas a partir de agora. É importante que, ao iniciar o estudo, antes de começá-lo, você faça tudo e comece o seu estudo com uma oração, pois nada substitui a ajuda do Espírito Santo de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo na nossa vida e no nosso estudo. É interessante que o aluno também possa estudar nos períodos em que ele, ou após os períodos em que ele diariamente tira para orar. É muito importante isso, pois após a oração, o aluno terá a mente mais bem aclarada e melhor desenvolvida para assim estudar a matéria que será falada. E como dizem os grandes teólogos, a melhor coisa é ler o livro e estudar a matéria com o autor do livro e o autor da matéria junto da gente. Isso, ou seja, junto de Deus, junto do Espírito Santo. Também é bom que você tenha um material para estudo, ou seja, a Bíblia é indispensável, pois estamos estudando teologia e precisamos ter a Bíblia em nossas mãos e tê-la aberta para estudarmos ela mesma. Então, a Bíblia, o módulo, ou seja, o livro em que você vai estudar, dicionário de português, um dicionário bíblico também é importante, se você tiver, caderno, lápis ou caneta, ou lápis e caneta em mãos. Ou seja, tenha sempre um material para que você possa escrever, para que você possa marcar, para que você possa fazer as suas anotações. Caderno, é indispensável que você tenha um caderno em mãos, pois enquanto você estuda, ideias vão brotando na sua cabeça e você pode anotá-las. Serão ideias que depois se tornarão sermões, depois se tornarão tópicos de mensagens, depois se tornarão, com certeza, temas de aulas que você também dará para os seus futuros alunos. Então, tenha esse material em mãos. Possua
um marcador de texto, uma caneta que vai marcar o texto de uma forma mais clara, de uma forma mais luminosa, para que você possa então ter os pontos principais marcados no seu livro, até mesmo os pontos de dúvida. Procure usar uma caneta de cor diferente ou canetas de cores diferentes para você poder marcar e fazer também a diferenciação, aquilo que ainda é dúvida, aquilo que é importante, aquilo que você não compreendeu ainda e vai fazer uma pergunta a alguém que compreenda e assim por diante. Seja também organizado e focado nos seus estudos, ou seja, não seja desleixado no horário, não deixe para estudar num horário em que você estiver muito cansado, pois você não vai conseguir assimilar bem a matéria. Também é importante que você não deixe oscilar os horários do seu estudo. Procure manter todos os dias um horário fixo para que você possa então ter uma rotina e naquele horário você já poder estar com o seu psicológico e o seu corpo pronto para fazer a sua lição, para estudar o seu material. Assim como fazem os grandes atletas que têm um horário fixo e aí o seu psicológico, sua mente, seu corpo já está condicionado para naquele horário fazer determinado exercício e coisas afins. Então você também é bom que mantenha uma regra de horário sempre para estudar. Seja organizado, como nós falamos no início. É bom que você mantenha as suas anotações de forma organizada, separadas por tema, separadas por livro. Se for necessário, compre um caderno, pelo menos de 1 ou 2 matérias, para cada livro, para que você possa então ter separadas por matéria as suas anotações, por capítulo também, todas as suas dúvidas, os seus questionamentos e os seus apontamentos importantes. Junto a isso, seguindo adiante, você também poderá fazer isso com a própria Bíblia, estudando ela e também fazendo as suas anotações, tendo anotações por livro e assim por diante. Dada a dica, eu desejo a você que tenha uma boa aula, que você possa usufruir bem de cada capítulo que vai ser exposto aqui e que você possa estar sempre ligado com Deus em oração para então estudarmos a nossa matéria. Livro é Teologia Sistemática 2 e nós vamos começar a estudá-lo agora. Bem-vindo! Estaremos agora estudando o nosso livro Teologia Sistemática 2. Você já estudou 3 matérias importantíssimas, família cristã, já estudou com a gente Teologia Sistemática 1, já estudou Evangelhos e Atos e agora você estará estudando conosco Teologia Sistemática 2. Para esta aula, nós teremos já uma apresentação do livro para que nós possamos ter ideia do que nós vamos ver em todo o decorrer deste livro. É importante que você tenha lido pelo menos os evangelhos e o livro de Atos, conforme nós fizemos no livro anterior, para que você possa já ter uma ideia da doutrina cristã e de tudo aquilo que vai ser o começo e o estopim do pilar dos apóstolos, ou seja, o alicerce dos apóstolos, para que você possa entender as doutrinas que serão tratadas aqui. Tanto as doutrinas fundamentais, quanto aquelas que, com certeza, são doutrinas um pouco mais específicas e podem ser estudadas posteriori. Mas, a princípio, é importante que a gente veja todo um apanhado dessas doutrinas para termos aí uma ideia da Bíblia no seu geral. Venha comigo então, vamos à tela? Resumo geral do nosso livro. O nosso livro ele está dividido em 5 capítulos. Nós vamos estudar 5 capítulos. Cada capítulo vai estar aí contando com quase uma matéria. E nós vamos então olhar aqui algumas das matérias que vamos estudar, algumas matérias específicas dentro desta matéria geral chamada Teologia Sistemática 2. A primeira delas é Doutrina Geral da Trindade. A doutrina da Trindade. A doutrina cristã da Trindade,
Para o cristianismo é uma doutrina importante e é uma doutrina fundamental. Com certeza você vai ver conosco que não se trata de triteísmo, também não se trata de trinitarianismo, não se trata de três deuses, também não se trata de um Deus substancial, como um Deus feito de água, de barro, e onde todos são de barro, ali está a divindade, etc. Coisas que geraram panteísmo e assim por diante. Não é disso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar da pessoa de Deus, da unidade de Deus, dentro da própria Trindade Divina, e você vai compreender melhor essa questão. Depois nós teremos aqui teologia, ou a doutrina de Deus. Doutrina de Deus, teologia. Isso, a doutrina de Deus, a teologia, ela vem de uma palavrinha grega chamada teologia. Teologia ou teologia é a doutrina de Deus. Vem da palavra theo, que quer dizer Deus, e logia, esta outra palavrinha aqui, que quer dizer estudo, tratado, reunião de ideias, tá certo? Vem de logos, a ideia mais primária é o logos, é esse verbo, esta palavra, ou seja, a reunião das ideias. Também veremos a doutrina de Cristo, ou seja, a cristologia, e é bom que o aluno já comece a se familiarizar com esses termos, pois são termos teológicos e você está estudando teologia. Logo, você é um teólogo. Então, como teólogo, ou seja, como apreciador, estudante, informado da teologia, é bom que você comece a guardar esses termos importantes para serem usados no círculo teológico. Quando você ouvir alguém falar de teologia agora, você não vai só entender a matéria geral que fala de tudo que está concernente à Bíblia. Você também vai entender, quando você ouvir falar de teologia, você vai entender que há uma matéria específica também chamada teologia, que vai estudar e vai tratar da pessoa de Deus. Quando você estiver estudando, vendo alguém falar cristologia, porque a cristologia, estávamos escrevendo sobre cristologia. Você vai entender que cristologia é justamente a doutrina acerca de Cristo. Não foi usada messianologia, porque os termos da doutrina geral teologia vieram e advieram do pensamento cristão ocidental. Então, todos eles passaram a ser helenistas, ou seja, termos gregos, termos helenizados. Então, por isso que não é messianologia e nem uma palavra hebraica para Deus, como Elohim, Adonai, nada disso. Então nós estaremos estudando cristologia, que vem de uma palavra grega cristologia. Não é? Cristologia quer dizer justamente isso. Cristologia vem da palavra Christos e logia. Está vendo? Christos e logia. Logia, como você já sabe, quer dizer tratado, estudo, reunião de ideias, e Christos é a palavra grega para Messias, o ungido, e coisas afim que tem a ver com esfregar azeite em alguém. Todos que eram esfregados com óleo eram ungidos, Christos para o grego e assim por diante. Então, cristologia é o estudo de Jesus Cristo, da pessoa do Cristo, do Messias. Também temos aqui um pequeno impasse interessante, e é bom que você tenha essa informação e anote. Temos a antiga pneumatologia, que hoje ela é chamada de pneumagiologia. Pneumagiologia, ela vem da palavra pneumagiologia, que quer dizer o quê? A doutrina do Espírito Santo. Antigamente, ela era apenas chamada de pneumatologia. Pneumatologia, que era a doutrina do Espírito Santo, mas pneumatologia falava de uma doutrina de qualquer espírito, porque pneumatologia é uma palavra generalizada para espírito, doutrina ou tratado ou estudo do espírito. E aí, como nos círculos teológicos,
teológicos mais conservadores, e nós vamos ver isso mais à frente, ficou meio complicado. Os teólogos mais conservadores preferiram colocar uma palavrinha no meio, e aí veio dar origem à palavra pneumagiologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Bom, bem, estudaremos a pneumatologia na sua primeira parte e depois estudaremos a pneumagiologia na segunda parte. Esta é a divisão do nosso livro, ou seja, a divisão da matéria que vamos estudar, chamada Teologia Sistemática 2. Agora, veja comigo algo interessante aqui na tela. Uma observação, como nós já começamos a falar, vale a pena continuar tratando desse assunto, tá certo? Veja comigo na tela. É importante notar que na doutrina do Espírito Santo, os teólogos mais conservadores têm tomado por preferência o termo pneumagiologia, ou a gente fala no português, pelo G tomar esse som de J, não é? Pneumagiologia, tá bom? Ao invés de pneumatologia, como era usado anteriormente. Isto porque o termo pneumatologia era muito vago, querendo dizer o estudo de qualquer espírito afim. Então, porque a palavra é unida de pneuma mais logia. Pneuma, que quer dizer vento ou espírito, mais logia, que é tratado e etc. Então ficava vago. Pneuma, espíritos, né? O espírito, que espírito é esse? Porém, como o tempo passou-se a crescer o termo agio. Agio, tá vendo aí? Agio quer dizer santo. Então a doutrina passou a ser chamada de pneumagiologia, tá certo? Pneumagiologia, um termo para o estudo do Espírito Santo, a matéria do Espírito Santo. Guardando isso no coração, se quiser pode dar pause e anotar isso aí que está aparecendo. Eu passo a te mostrar agora a nossa divisão da nossa aula de hoje. Vamos lá? Resumo geral desta aula. E nós vamos trabalhar nessa aula precisamente só com esse slide aqui, para nós vermos o que está ocorrendo. Logo depois de vermos os objetivos, nós vamos retornar a esse slide para nós podermos então seguir na nossa aula. O resumo geral da aula está dividido da seguinte forma: as pessoas da Trindade, Trindade no nome de Deus, ou seja, o nome do Eterno e o que ele tem a ver com a Trindade, desenvolvimento histórico desta doutrina, conforme a história ia acontecendo, os cristãos iam crescendo e essa doutrina foi se desenvolvendo, as bases bíblicas da doutrina da Trindade, por que os cristãos pensam em Trindade? O senhor, alguém pode perguntar, o senhor é um descendente de judeus, crê na unicidade de Deus. Por que então que o senhor hoje cristão passa a falar sobre Trindade no curso teológico? Por que os cristãos, acho que o senhor é melhor para explicar, por que os cristãos creem na Trindade? É uma doideira, é uma coisa de mente nervosa e tal? Não, nós vamos ver as bases bíblicas para a Trindade de uma forma bem, como diriam aí o ditado, bem light, né? As três pessoas da Trindade, ou seja, como é uma Trindade, evidentemente são três pessoas, então nós vamos ver as três pessoas de forma individual, não vamos ver aquilo como no caso pessoas da Trindade, aqui as três pessoas nós vamos ver de forma mais detalhada e depois as obras de cada pessoa na Trindade. É importante notar que para esta lição nós teremos objetivos. E eu queria que você prestasse atenção, porque nós vamos olhar agora os objetivos da nossa lição. Mas eu gostaria de deixar mais um recado importante para você. Quando estudar essa doutrina da Trindade, é importante que você não caia no engodo dos dois lados. Um lado é o lado monoteísta extremo. Os extremistas do monoteísmo são pessoas que não acreditam em nenhum outro tipo de manifestação do divino de forma a sair de si mesmo.
É um pouco complicado dizer isso, e porque as pessoas têm a tendência de pensar em mais de um Deus. Nós não temos como imaginar outro Deus. Não há nada fora, divindade nenhuma, fora o nosso Deus. Ele é único Deus e verdadeiro. Então, nós não temos como aqui ficar imaginando outro Deus. Então, vai um recado. Com certeza, você não deve acreditar em 3 deuses. Nós não estamos falando disso, estamos falando de um único e verdadeiro Deus, algo que não tem substância, algo que não tem uma essência, como a gente chama no mundo físico. Não há uma essência física para Deus, não há uma substância para Deus. Quando qualquer escritor chega a falar de substância, ele comete, em primeiro lugar, um pecado, em segundo lugar, ele tenta, não é, expressar de alguma forma para que as pessoas entendam, mas é perigoso enveredar-se por esse caminho. Por quê? Porque Deus não tem substância, Ele não é físico, Ele não tem nada que você possa medir ou pesar ou colocar Deus em algum lugar. Não existe. Deus é Deus, por isso o nome já diz tudo. Deus, alguém que você não tem como mensurar nem colocar em lugar nenhum. Dado o recado, vamos aos objetivos da nossa aula. Para a nossa lição, nós temos 4 objetivos principais importantíssimos que você deve guardá-los no seu coração e em todo o tempo, se puder anotá-los enquanto você está estudando a lição e vez por outra olhar e saber o que você está estudando, se você está atingindo o seu objetivo, é de suma importância. Faça isso. Vamos lá. Os nossos objetivos são, primeiro deles, estudando essa lição, nós teremos a capacidade de depois, quando encerrarmos essa lição, temos a capacidade de distinguir entre doutrina subentendida e doutrina declarada. Ou seja, as doutrinas em geral da Bíblia, existem aquelas que estão declaradas e existem aquelas que são subentendidas. E nós vamos compreender o que é uma doutrina declarada, o que é uma doutrina subentendida. Isso precisa ficar claro na mente do teólogo, do futuro mestrando, enfim, do futuro bacharel, que ele precisa saber a diferenciação entre uma doutrina declarada e uma doutrina subentendida. Existem pessoas que entendem tudo sobre os textos de Karl Barth, entendem tudo sobre Schaeffer, entendem tudo sobre os textos de Charles Hodge, entendem tudo sobre Charles Spurgeon, enfim, eles entendem muito sobre muita coisa, mas quando pegam algumas doutrinas, eles não conseguem dizer onde aquela doutrina é declarada e onde aquela doutrina é subentendida. Como o nome já diz, subentendido é aquilo que não está declaradamente posto diante de nós, mas está ali nas entrelinhas e nós vamos ver isso melhor à frente. Bem, logo depois desta aula, nós seremos capazes de propor um raciocínio lógico, evidentemente, não vamos nos redundar na escrita, mas propor um raciocínio lógico, coerente, com nexo, não é nexal, de quê? Sobre a doutrina estudada a partir de agora, ou seja, vamos estudar uma lição, logo depois de terminarmos essa lição, o aluno deverá ser capaz de propor um raciocínio dentro da lógica do que vamos estudar. Porque existem pessoas que vão estudar, por exemplo, a doutrina que vamos estudar agora, chamada Trindade, e ele simplesmente diz que a Trindade se entende por fé. Não, eu tenho fé e aquilo ali a gente entende e tal. Não seja assim. Vai aqui o meu recado mais uma vez para você não confirmar as coisas através da fé. As pessoas creem em muita coisa e nem tudo que se crê é aquilo que pode ser crido na verdade. Nós precisamos ter uma fé pautada e alicerçada na verdade da Bíblia Sagrada. Se a Trindade não fosse uma verdade exposta na Bíblia, com certeza nós não estaríamos falando dela agora. Então, não é tudo por fé. As coisas que geram fé, elas têm um fundamento verdadeiro, têm um fundamento científico. E a Trindade também está nesse enquadramento. Voltando aos objetivos, veja comigo, o terceiro objetivo, e não menos importante, é
Quando terminarmos essa aula, seremos capazes de identificar os problemas advindos do pensamento Trindade. A Trindade, como algumas doutrinas da Bíblia, ela gera muito problema, ela tem muita polêmica, mas nem tudo é fácil, nem tudo são flores. Por exemplo, existem duas doutrinas que são doutrinas complicadíssimas da gente entender. Doutrinas que estão ali e que as pessoas às vezes trazem um pensamento muito simplório sobre uma coisa tão profunda que é uma doutrina por parte da Bíblia, por parte de Jesus Cristo. Ou seja, que doutrina estamos falando? A doutrina da predestinação junto à doutrina do livre-arbítrio. Veja você, os calvinistas e arminianos estão degladiando-se no campo das ideias teológicas até o dia de hoje. Centenas de anos depois, continua ainda o debate sobre a predestinação, predestinação fatalista, livre-arbítrio e assim por diante, soberania de Deus e etc. Ora, com certeza entendemos que estas duas doutrinas, Trindade, unicidade de Deus, único e verdadeiro Deus, Messias, Espírito Santo, são divinos, não são, etc. Entendemos que essa doutrina Trindade ela causa problemas, assim como a doutrina da predestinação e a doutrina do livre-arbítrio. As duas são antagônicas em si mesmas. Por exemplo, se alguém está predestinado, como dizem alguns aí, não vamos citar nomes, mas se somos predestinados a tudo, então para que responder favoravelmente? Para que levantar a mão? Para que pregar o evangelho? Ou seja, existem pessoas que, acreditando numa predestinação fatalista, ou seja, nesta predestinação onde uns nascem já para ir para o céu e outros não, negam completamente uma outra doutrina que está na Bíblia, que é o livre-arbítrio. Ou seja, se eu nasço para ser aquele que vai para o céu e o outro nasce para ir para o inferno, então não tem por que ter livre-arbítrio. Mas essas doutrinas estão na Bíblia, as duas existem na palavra de Deus e a gente não tem como conciliá-las. Ou seja, só na eternidade nós vamos entender de fato como é a predestinação, como é o livre-arbítrio, como é a unidade de Deus e como é a Trindade divina. Então, aqui está, nós vamos ter a capacidade de identificar os problemas que advêm da doutrina da Trindade e vamos tentar sempre resolvê-los biblicamente de uma maneira cristã, de uma maneira sadia. E o último, mas também, como disse, não menos importante dos nossos objetivos é este: descrever a importância do monoteísmo para a Trindade. Parece algo antagônico, não é? Nós acabamos de citar isso, parece algo que não coaduna, mas é verdade. O monoteísmo ele é de fundamental importância para a doutrina da Trindade. E nós vamos ver isso daqui a pouco. É importante crer num único e verdadeiro Deus e assim crescermos no conhecimento até atingirmos uma ideia sadia, pura e bíblica acerca da Trindade, dentro do monoteísmo, porque o cristianismo ele não é triteísta. Ele, na verdade, ele é monoteísta da mesma forma. Também não é monólatra, ou seja, a crença numa divindade tripartida. Não. Monolatria é acreditar num Deus só, dividido em três pessoas. Não é como algumas pessoas acreditavam no passado. Deus se dividiu, ele ficou um pouquinho em Jesus, um pouquinho no Espírito Santo e um pouquinho ficou com o Deus Pai, e aí ficou aquela coisinha bonitinha, né? Os três porquinhos, aquela coisa toda. Não, Deus não é tripartido. Deus é Deus, essencial, pleno, único, apenas nós não conseguimos compreender as suas manifestações, tá bom? Vamos lá, página de número 10. Nós vamos voltar aqui ao resumo da nossa aula. Muito obrigado. E vamos dar continuidade, então, ou melhor dizendo, vamos iniciar a nossa aula propriamente dita e vamos ficar com esse slide aqui até o finalzinho, vamos trabalhar com ele aqui até o finalzinho, tá bom? Página de número 10, nós vamos ler o seguinte: no Departamento da Teologia Sistemática, mais precisamente na matéria Teologia ou
teontologia, estudamos a respeito dos atributos de Deus, como a sua unidade e a sua triunidade. Como veremos neste livro, a doutrina da Trindade não compromete a unidade de Deus. Trataremos, pois, da história do conceito e dos fundamentos bíblicos da doutrina da Trindade. Não há contradições entre o monoteísmo do Antigo Testamento e a Trindade cristã, haja vista o mesmo e único Deus subsistir eternamente em três pessoas. Ele é um só Senhor em três pessoas e não três deuses. A princípio, é uma afirmação espremida, contraída, para falar de algo tão grande, por isso as palavras parecem desconexas, mas você vai entender melhor à medida que a gente for crescendo no conteúdo. E eu quero ir para a página de número 11, onde diz textos que revelam a unidade na Trindade. Textos que revelam a unidade na Trindade, tá bom? Nós vamos passar direto aqui para a Trindade no nome de Deus e ver os textos, porque cada pessoa da Trindade nós vamos ver lá no finalzinho de uma forma mais detalhada, então a gente não precisa se ocupar agora falando de cada pessoa, tá bom? Textos que revelam a unidade da Trindade. Nós temos aí o nosso autor dizendo o seguinte: analisemos algumas passagens bíblicas que revelam a unidade na Trindade. E há de ser, número 1, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Esse texto está em Joel, capítulo 2, verso 32, e o autor diz o seguinte: nesse texto, o tetragrama, ou seja, o nome de Deus de 4 letras, segundo o Novo Testamento, é uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele cita Romanos, que vai falar desse texto de Joel, ele cita Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 13. Leia comigo. Então, Romanos capítulo 10, verso de número 13, para você ver que o nosso Deus, ele chama a unidade do seu nome para a Trindade. E diz assim, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, falando aqui o contexto do Senhor Jesus Cristo. Veja você que é o mesmo versículo, é o mesmo texto do Antigo Testamento. Paulo está escrevendo o mesmo texto veterotestamentário, mas ele está fazendo menção da salvação em Cristo Jesus. E o que ele diz? Ele diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele está usando um texto onde o nome de Deus aparece no Antigo Testamento e está colocando Jesus no meio desse texto, querendo mostrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem uma unidade com o Pai, ele tem uma intimidade com o Deus eterno, de tal forma a ser, na verdade, uma única pessoa com Deus. E ele diz o seguinte ainda, número 2, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E aí, Zacarias capítulo 12, verso 10, e o nosso autor diz o seguinte: temos nesta passagem uma profecia escatológica. O Deus eterno, na verdade, o nome do eterno, não é? O Deus, o eterno de Israel, promete proteger Jerusalém e seus moradores. Observe a expressão, e olharão para mim a quem transpassaram. Uma mensagem escatológica, é Deus que está dando a profecia para Zacarias, mas Deus está dizendo, olharão para mim a quem eles transpassaram. Ora, o nosso autor até faz a pergunta, não é? Quem é que eles transpassaram, senão o nosso Senhor Jesus Cristo? Então o texto já está falando e mostrando para nós aqui, de uma forma subentendida, que o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo são a mesma pessoa. E a Bíblia ainda vai dizer para nós o seguinte, em Isaías, no capítulo de número 63, olha o que a Bíblia diz para nós. Isaías
capítulo de número 63, no versículo de número 9. Eu vou ler com você aqui agora, para você entender ainda melhor esta profundidade das coisas de Deus. Isaías 63, 9, a Bíblia está dizendo: e em toda a angústia deles quem? De Israel, ou do povo de Deus, e em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, em seu amor e em sua compaixão os redimiu e os trouxe e os conduziu todos os dias da antiguidade. A Bíblia vai dizer para nós que o Senhor foi angustiado em toda a angústia deles. Isso aqui é um texto que os cabalistas, judeus cabalistas, tendem a dizer, em algumas passagens escondidas, tendem a dizer que faz menção ao Messias, que vai ao salão do sofrimento, lá na eternidade, a um salão, conforme os cabalistas entendem, que é chamado salão do sofrimento, e o Messias entra ali e sofre por Israel e pelo mundo todo o sofrimento deles que eles não suportariam. Ou seja, Isaías está falando uma coisa e os mestres cabalistas, os rabinos mais sábios, estão interpretando conforme as regras que Moisés deu para serem interpretadas. E qual a conclusão que eles chegam através das regras de interpretação de Moisés? Eles chegam à conclusão de que quem está sendo angustiado aqui não é o eterno na pessoa do eterno, é o eterno na pessoa do Messias, ou seja, o anjo da sua presença que os livra, é aquele anjo que assiste diante de Jesus Cristo, pois a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo também de número 1, leia comigo para você identificar que anjo é este que aparece aqui nesse texto tão maravilhoso. Abra a Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo de número 1 e o verso de número 1 também. Estamos abrindo aqui para você ver que aqui a gente não faz montagens, não é? Muitas não. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer brevemente, e por seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. Olhe isso, vou ler de novo, que coisa profunda. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Deus deu a revelação a Jesus. E Jesus fez o quê? Para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer brevemente, e por seu anjo, o anjo de Jesus Cristo, o anjo que assiste ao Messias, e por seu anjo as enviou e as notificou aos seus servos. Ora, é isso que está acontecendo numa visão na frente de Isaías, quando ele fala no verso 9 do capítulo 63, dizendo: em toda a angústia deles foi ele quem? O Messias, angustiado. E aqui está aparecendo em todo o texto, se você for ler no hebraico, o nome do Eterno em praticamente todo o texto, falando que quem sofre é o Eterno. Na pessoa de quem? Na pessoa do Messias. E ele diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou em seu amor e em sua compaixão, e os redimiu e os trouxe e os conduziu todos os dias da antiguidade. Que coisa gloriosa! Já estamos entendendo que há uma união profunda entre o Pai e o Filho. E quando é falado o nome do Pai, quem age e atua na maioria das vezes é o Filho. A literatura judaica antiga já mensurava e mencionava estas questões de alguém representar o eterno Deus aqui na face da terra. Bem, o terceiro versículo que temos aqui é este: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia já que o Senhor se tinha retirado dele. Juízes, capítulo de número 16, verso de número 20. O contexto dessa referência mostra que o nome de Deus, o nome
de 4 letras do Eterno, que nós chamamos, os judeus chamam de Adonai. O nome do Eterno se refere aqui em Juízes ao Espírito Santo, ou seja, Sansão não sabia que o Espírito do Senhor, ou seja, que o próprio Eterno, na pessoa do seu Espírito, havia se retirado dele. Agora, na página de número 12, nós temos aqui um interessante chamado à unidade de Deus. E ele diz o seguinte, ele fala de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. E ele fala o seguinte: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ou seja, como dizemos no hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E é evidente, ele diz, que essa passagem bíblica refere-se ao Deus Trino, a Trindade, como vemos abaixo. Nela temos tanto o termo Deus como o nome de 4 letras, a sua ênfase é o monoteísmo, que se tornou ao longo dos séculos a confissão de fé de nós judeus. Ainda hoje, os judeus religiosos recitam este verso 2 vezes ao dia, conforme a orientação bíblica. 2 vezes ao dia, ou seja, levantando-te e deitando-te, ou deitando-te e levantando-te. É sempre nesta ordem, conforme o judaísmo nos informa. Deitando-te e levantando-te, falarás essas palavras, ou seja, as palavras que estão sendo citadas acima. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é o único Deus. E ele diz o seguinte, o termo hebraico usado aqui para único é Echad, indica uma unidade composta. No famoso Shema, não é? No caso que nós acabamos de dizer, de Deuteronômio 6,4, a questão da diversidade dentro da unidade tem implicações teológicas. Alguns eruditos têm pensado que, embora um esteja no singular, o uso da palavra abre espaço para a doutrina da Trindade. A expressão hebraica que é usada, Adonai Echad, traduz-se também por o Senhor é um. Esta construção hebraica aparece também em Zacarias 14, verso 9, que diz: naquele dia só o Senhor será, ou um só será o Senhor, e um o seu nome. Tradução da Bíblia e a tradução brasileira. A palavra apropriada hebraica para unidade absoluta é Yahid, que na verdade é uma cognata de Errad. São palavras que são unidas, palavras que as duas expressam praticamente a mesma ideia. Só que quando o hebreu queria falar que alguém está solitário, está sozinho, não tem ninguém por ele, está abandonado, ele usava Yahid. Yahid é unidade única, enfim, unidade absoluta. Não há ninguém por perto. É unicismo pleno. Então, a palavra usada para unidade absoluta é Yahid, que traz a ideia de solitário, isolado, mas não é esse o termo usado em Deuteronômio 6,4. E o nosso autor, ele diz que em Gênesis 2:24 a palavra Echad é usada para dizer que o marido e a mulher são ambos uma só carne. Então, nós entendemos que a palavra, os cristãos entendem que a palavra Echad, que está ali no Shema, é uma palavra que, conforme a gramática hebraica mostra, uma palavra para uma unidade composta, e assim entende o cristianismo que esse Shema, ele está falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? Página de número 13, nós vamos ver o desenvolvimento histórico desta doutrina. No tópico 3, o desenvolvimento histórico desta doutrina. E é bom que você fique atento aí. Olha o que diz. O termo Trindade não aparece nas Escrituras Sagradas. É uma formulação posterior. O fato de a nomenclatura vir depois do fechamento do cânon sagrado não significa que a doutrina da Trindade não existia ou que não seja bíblica, de caráter teológico. A palavra em apreço foi atribuída à divindade no final do 2º século por Tertuliano de Cartago, esse senhor simpático aí, veja você agora no seu vídeo aí, esse senhor simpático que está à esquerda do seu vídeo aí. Então,
Tertuliano é este homem que vai usar esta palavra pela sua primeira vez, a palavra trindade. Aqui cabe um momento de explicação mais detalhado. Observe que nós estamos falando de trindade. Acabamos de dizer que a palavra trindade, ela não aparece na Bíblia. Não é uma palavra da Bíblia a palavra trindade. Trinitus, não é? Trinitaris. Esta palavra não aparece nos manuscritos bíblicos e em nenhum lugar da Bíblia. Ou seja, como é então que esta palavra foi parar nos círculos teológicos? Como é que esta palavra foi entrar nos círculos da teologia? É simples. A palavra trindade, esta palavra chamada trindade, ela aparece de forma subentendida. Nós, então, temos aqui a oportunidade de falar de dois tipos importantes de doutrina, que são as doutrinas subentendidas e as doutrinas declaradas. O que são as doutrinas declaradas? Doutrinas declaradas são aquelas que são diante de nós, elas já estão ali, como o nome já diz, declaradas. Deus é um, é uma doutrina declarada. Deus não quer idolatria, é uma doutrina declarada. A doutrina do Espírito Santo em toda a Escritura é uma doutrina declarada. O poder de Deus para curar pessoas é uma doutrina declarada. Uma teologia, não como os católicos, mas uma teologia de libertação. Ver a libertação dos homens através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é uma doutrina declarada. Se nós formos colocar de forma mais científica, vamos lembrar dos nomes que nós vimos anteriormente. Por exemplo, teologia propriamente dita, o estudo de Deus, é uma doutrina declarada. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós temos a pessoa de Deus agindo, atuando, trabalhando, fazendo tudo em prol de cada um de nós. Bem, cristologia é uma doutrina declarada. Ela aparece, oculta, meio que subentendida no Gênesis e vai crescendo essa messianologia ou cristologia, vai crescendo até chegar o ápice dela no Apocalipse. Então, entendemos aí doutrinas declaradas e doutrinas subentendidas. O que são então doutrinas subentendidas? Não são diametralmente o oposto das declaradas, mas são doutrinas que estão ali, porém são subentendidas. São doutrinas que nós não temos o seu nome na Bíblia Sagrada, não temos ali uma declaração de algum apóstolo, uma declaração do próprio Jesus, mas são doutrinas que estão ali, estão prontas ali, são tão naturais que os escritores bíblicos não ocuparam tempo em falar sobre elas de uma forma mais profunda. Por exemplo, a Bíblia conta dos anjos. O que os anjos fazem, o que os anjos mexem, movem, trabalham, são ministros. A Bíblia fala dá algumas características dos anjos, mas não declara toda uma doutrina sobre os anjos. Por exemplo, a doutrina da criação, onde e como foi criado algumas coisas. A Bíblia não declara, mas subentendemos que o Senhor Deus criou através da sua palavra como um primeiro poder de voz para assim trazer à existência todas as coisas, e a partir dali ele foi apenas reorganizando as coisas, separando água para um lado, terra para o outro e assim por diante. Então, a doutrina plena da criação, ela não está declarada, é uma doutrina subentendida. Então, nós temos aí doutrinas que não teremos o seu nome, não teremos a sua maneira explícita na Bíblia, mas elas estão ali. E se você ler com mais atenção, você então vai entender que doutrina é essa, pois ela está subentendida. Ou seja, as coisas são tão naturais, tão normais, que elas são subentendidas. Como, por exemplo, a doutrina cristã da Trindade para os cristãos é uma doutrina subentendida, uma doutrina que eles entendem por ser essa doutrina primordial, principal para os seus estudos. Então, no número 3, tópico 3, página 13, nós temos aí, então, o desenvolvimento histórico
desta doutrina, a doutrina da Trindade, e estamos vendo que este nome Trindade, ele não aparece, ele é usado pela primeira vez nos escritos de Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago. E ele diz o seguinte aqui: depois da metade do segundo século, surgiu um movimento em torno do monoteísmo cristão, o monarquianismo. Seus defensores dividiam-se em dois grupos. Os dinâmicos dizem que Cristo era filho de Deus por adoção, e os modalistas, que ensinavam que Cristo apenas era uma forma temporária da manifestação do Deus único e verdadeiro. A Bíblia, o nosso autor então vai dizer o seguinte: monarquianismo dinâmico. E ele vai mostrar para nós o monarquianismo dinâmico. E diz o seguinte: os principais representantes da cristologia dinâmica no monarquianismo, ou adocionista, foram Teodoro de Bizâncio e Paulo de Samosata. Teodoro, o curtidor, o tal Teodoro de Bizâncio, discípulo dos Alogoi, grupo que rejeitava a doutrina do Logos, por isso o nome Alogoi, não é? Contra o Logos, ou seja, que sem o Logos, sem essa ideia. Esse grupo rejeitava a doutrina do Logos e aceitava o Evangelho de João com reservas, ou seja, aquelas partes que João vai falar do verbo, do Logos, etc., eles já descartavam. Então, aceitavam o Evangelho de João com certa reserva. Esse grupo foi o primeiro monarquianista dinâmico de importância. Chegou a Roma em 190 e foi, na verdade, essa turma toda, o Teodoro de Bizâncio, Paulo e tudo mais, foram excomungados em 198, depois de Cristo. Para os monarquianistas dinâmicos, Jesus era apenas um homem de vida santa que nasceu de uma virgem, sobre a qual desceu o Espírito Santo, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Alguns de seus discípulos rejeitavam qualquer direito divino em Jesus, enquanto outros afirmavam que ele teria se tornado divino, em certo sentido, por ocasião da sua ressurreição. Hipólito, no ano 770 a 236, rebateu todas essas falaciosas crenças, e nós temos aí umas anotações de Hipólito em refutação de todas as heresias no capítulo ou livro 7, no trecho 23. O mais famoso monarquianista dinâmico foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia em 260 até 272 depois de Cristo. Descrevia o Logos como atributo impessoal do Pai, ou seja, o verbo vivo, Cristo, era uma forma impessoal de Deus, e por isso se tornou uma heresia. Eusébio de Cesareia disse que ele nutria noções inferiores e degradadas de Cristo, contrárias à doutrina da igreja, e ensinava que, quanto à natureza, ele, Jesus, não passava de homem comum, ou seja, não era Eusébio, o Paulo de Samosata quem falava isso, e o Eusébio registra isso em História Eclesiástica, livro 7, capítulo 27. Suas ideias foram examinadas por 3 sínodos. As ideias do Paulo de Samosata foram examinadas por 3 sínodos, ou seja, 3 concílios menores, em 264 até 269, e o último chegou ao ponto de excomungar esse bispo de Antioquia. Bom, o monarquianismo modalista, ele diz já o seguinte: ele não negava a divindade do Filho, nem a do Espírito Santo, mas sim a distinção dessas pessoas, o que é diametralmente oposto aos ensinos do Novo Testamento, que assevera que há uma unidade composta de Deus em 3 pessoas distintas. O modalismo pregava a unidade absoluta de Deus, ou seja, já era o primeiro passo para o unicismo e assim por diante. Vamos lá na página de número 15 falar sobre arianismo. Veja comigo, página de número 15, arianismo. Ele diz o seguinte: é o nome da doutrina formulada por Ário. Arianismo vem do fundador chamado Ário.
e do movimento que ele fundou em Alexandria, no Egito, na primeira metade do quarto século. Ário era presbítero em Alexandria no ano de 318, quando a controvérsia sobre, ou seja, a sua heresia, seu descontentamento teológico começou. Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pela igreja. A controvérsia girava em torno da eternidade de Cristo. Ário, na verdade, acreditava que Cristo, ou o Messias, foi criado em uma época da história e aí, a partir dali, é que ele passou a existir. Ele advogava que, como a Bíblia diz que o Senhor me possuiu no princípio e tal, ele dizia que estas questões, esses textos falavam que o Messias havia sido criado também, para então depois o restante do mundo ter sido criado e todas as outras coisas. A Bíblia não está de acordo com isso, pois o texto em João, capítulo 1, verso 1, ele fala para nós de uma forma muito interessante. Leia comigo, João capítulo 1, verso de número 1 também. Olha o que a Bíblia diz para nós. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João então entende e ensina para nós da boca de Cristo que ele está escrevendo essas coisas, pois João não está inventando doutrina, ele está escrevendo o que ele recebeu de Cristo. O que ele também está ensinando é o que ele recebe do Senhor, e ele então está dizendo: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Desde o princípio. Não tem essa história de que não foi criado depois, existiu depois. Na verdade, ele estava ali, em Deus, dentro de Deus, unido com Deus, ao ponto de ser o próprio Deus, por tamanha união, ser ali indivisível. É igual a nossa alma e o nosso espírito. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz e mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, e é ela que penetra até a divisão de alma e espírito e juntas e medulas. Ou seja, apenas a palavra de Deus tem a capacidade, a condição de penetrar até a divisão de alma, juntas e medulas. Bem, na página de número 16, nós estamos vendo apenas o transfundo histórico, como nós já falamos, o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. Nós vamos continuar dando uma olhada nesse transfundo histórico, sendo sempre olhando os pontos mais principais. Nós temos aí os credos. O credo de Nicéia, ou seja, o credo aqui era uma declaração confissional que a igreja montava, os seus doutores, os seus mestres montavam, resumiam algumas bases de fé, algumas bases teológicas eram resumidas e montava-se então um credo, como a igreja Assembleia de Deus, por exemplo, tem no Mensageiro da Paz, não é? O credo lá das Assembleias de Deus, que reza ali a regra de fé da Assembleia de Deus, ou seja, igual ao credo da Reforma Protestante, não é? Sola Escritura e assim por diante. Então, os credos vão agora começar a serem formulados e fundamentados, e nós temos então o primeiro deles aqui, escolhido pelo autor, é o credo niceno. Este, como vimos, veio do concílio de Nicéia. Niceno é de Nicéia, e que tratou da controvérsia arianista, ou seja, é no credo de Nicéia que vamos tratar da pessoa de Ário e da sua doutrina e assim por diante. Então, este, como vimos, veio do concílio de Nicéia, que tratou da controvérsia arianista. Seu conteúdo enfatiza a divindade de Jesus Cristo e é, ao mesmo tempo, uma resposta à cristologia de Ário. Leia comigo agora o credo de Nicéia, então, que diz assim: cremos em um só Deus Pai, onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de Deus, luz de luz, vida de vida, Filho unigênito, primogênito de toda a criação,
por quem fomos feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para a nossa salvação, e viveu entre os homens e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao Pai, e novamente virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito. Então, o credo de Nicéia, ele foi feito e formulado justamente para combater as heresias, pois era um resumo postulado da doutrina de Deus, dessa doutrina da Trindade. Bom, o credo de Atanásio, ou Atanasiano. Depois do concílio de Nicéia, do ano 325, muitos documentos circulavam nas igrejas sobre o assunto, e o credo niceniano não era de somenos. O credo que hoje chamamos de Atanásio expressa o pensamento de Atanásio e tudo o que defendeu durante toda a sua vida, conquanto não haja indícios confiáveis de que o texto seja de sua autoria, ou seja, é atribuído a ele, mas o que se pensa é que o texto pode não ter sido da sua autoria plena. Então, o credo reza o seguinte: a fé universal é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual e majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. E ele continua aqui: o Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo incriado. Ou seja, o Atanásio, ele acreditava na eternidade das três pessoas, não uma eternidade como nós acreditamos em eternidade pequena, não é? Se é que podemos dizer isso. Nós temos uma ideia de eternidade partindo de um ponto X, começar então a ir e não terminar mais. Não, a eternidade, conforme entendimento teológico, ela vem de tempos remotos e imemoriais até enfim, até não ter fim, ou seja, não há fim para trás e não há fim para frente. É como se fosse uma reta real da linha matemática, onde temos um ponto zero e do ponto zero para trás nós temos uma infinitude de números, e do ponto zero para frente nós temos também uma infinitude de números, tá certo? Então, o Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho imensurável, o Espírito Santo imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo eterno. E, no entanto, não são três eternos, mas há apenas um eterno. Da mesma forma, não há três incriados, nem três imensuráveis, mas um só incriado e um imensurável. Assim também, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Então, nós temos o credo atanasiano, e ele vai até a sua última frase, ele diz: mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas, de sorte que, por meio de todos, como acima foi dito, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade devem ser reverenciados. E ele então fala o seguinte, aqui o nosso autor do nosso livro fala: mais longo que o niceno, trata-se de um credo que enfatiza de modo mais pormenorizado a Trindade. Ou seja, esse credo de Atanásio, ele é mais longo que o credo niceno, mas ele trata de forma bem pormenorizada questões da Trindade, questões desse Deus maravilhoso que está aí na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora nós vamos então dar uma olhada nas bases bíblicas para esta doutrina da Trindade. Bases bíblicas para esta doutrina da Trindade. Eu vou apenas segurar aqui para nós entrarmos na base bíblica para ler um pequeno trecho de um texto interessante e que eu acho que seria bom que você depois adquirisse a bibliografia para que você pudesse então ter esses textos em mãos e poder usar e estudá-los ainda mais, tá bom? Veja aí, preste atenção, nós vamos ler aqui de frente a você, para você entender
Champlin está falando para nós acerca da Trindade e nós vamos ler um pequeno trechinho de Champlin para você entender melhor. E ele diz o seguinte: o fato na questão da Trindade, ele diz, os crentes comuns e até mesmo a maioria dos mestres cristãos, se forem solicitados a definir a Trindade, apresentariam uma definição triteísta e não uma definição trinitária. Diriam haver três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que são uma só pessoa. Porém, se fossem pressionados a explicar melhor suas ideias, diriam que esses três ou essas três pessoas são distintas. A doutrina trinitária, entretanto, não contempla pessoas distintas. Se assim fosse, tudo se reduziria ao triteísmo. Em outras palavras, haveriam três pessoas e, por conseguinte, três deuses, pois cada pessoa é vista dotada de existência separada das outras duas. A maioria dos argumentos apresentados em favor do trinitarianismo, na realidade, dá apoio ao triteísmo. No trinitarianismo, como propriamente dito, fala-se da essência de Deus como algo que está sujeito à distinção em três pessoas, mas sem qualquer divisão que permita a distinção entre as pessoas, as três pessoas diversas. Não há três deuses, nem meramente três modos de manifestação divina. Antes, todas as pessoas são coextensivas, coiguais, coeternas, contudo, sem importar que tipo de analogia ou argumento usemos a fim de demonstrar essa doutrina em algum ponto, não conseguiremos explicar-nos devidamente, pois simplesmente não sabemos como pode haver três e ao mesmo tempo um só, porquanto a mente dos homens terrenos não se presta muito bem para entender a matemática celeste. Isto é maravilhoso. Champlin, de uma lucidez incrível, Champlin, de uma erudição fantástica e de uma forma tão simplificada, ele nos leva até os céus, nos apresenta três pessoas e no fim, quando vamos nos despedir das três pessoas, só achamos uma e somos obrigados a nos despedir apenas daquela única pessoa maravilhosa que rege os céus, a terra e os mundos superiores e inferiores. Champlin, então, começa a nos falar, e isso alegra o meu coração, dizendo que não adianta tentar explicar a Trindade, porque nós vamos acabar caindo em um abismo ou em outro, ou no trinitarianismo ou no triteísmo. Não somos triteístas porque nós não podemos acreditar em três deuses. Também não somos trinitarianos porque não acreditamos que as três pessoas, na verdade, são uma só no sentido de não haver o Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, as pessoas trinitárias tendem a depois dizerem que é o Filho, na verdade não é o Filho que está morrendo na cruz, é o Pai que está morrendo na cruz, e beiram ao unicismo. Não, nós entendemos uma trindade. Não conseguimos compreendê-la. A Bíblia fala de uma trindade e nós não conseguimos entendê-la. Por quê? Porque na verdade são três seres maravilhosos, mas que na verdade, se olharmos de novo, só enxergamos um ser todo-poderoso. Isto é fantástico. Bem, nas bases bíblicas para a formulação da doutrina da Trindade, nós vamos encontrar o seguinte. Primeiro, o Antigo Testamento. A Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Trindade está implícita, conforme diz o autor, no nome Elohim. Sim, o nome Elohim é um nome plural. É um plural majestático, que quer dizer senhores, mas em muitos lugares ele está falando de uma pluralidade. E os comentaristas mais antigos, cristãos, tendem a dizer que este Elohim de Gênesis capítulo 1, versículo 1, está falando de um Deus que agora está pluralizando as coisas, está se revelando ao mundo de uma forma plural, sem perder a sua singularidade. Não teremos aqui a capacidade de expressar com palavras
firmes ou com postulados para que você entenda esta verdade. Nós apenas estamos apresentando as possibilidades desta doutrina, as questões no sentido de que ela existe, mas é uma das doutrinas que nós não temos a capacidade de compreendê-la em 100%. Então, ele continua a dizer aqui, Elohim, onde vemos os primeiros vislumbres da Trindade. O verbo está no singular, bará, criou, e o sujeito no plural, Elohim, Deus, o que revela a unidade de Deus dentro desta maravilhosa Trindade. Na criação do homem, a Trindade está presente, como lemos e disse Deus, façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança. As três pessoas da Trindade, diz o autor, atuaram em conjunto. O Filho criou todas as coisas, também o homem, da mesma forma o Espírito Santo e o Pai criaram também todas as coisas e o homem. Ou seja, quando falamos do Criador, devemos ter em mente a Trindade, pois as três pessoas agiram juntas na gloriosa obra da criação de todas as coisas. Continuando, vamos direto aqui ao Novo Testamento para podermos entender melhor. E aqui ele diz na página de número 20, no Novo Testamento, o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele e o Pai falou desde os céus. Várias passagens neotestamentárias também vão dar esta conotação e visualização da Trindade, ou seja, no batismo ele mostra que Jesus estava sendo batizado, o Pai fala, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo de Deus desce na forma corpórea de uma pomba. Ora, temos ali o Filho sendo batizado, o Pai falando acerca do Filho e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Várias passagens neotestamentárias, há inúmeras, aqui na página 21 ele diz, há inúmeras referências nos evangelhos em que Jesus deixou claro que é uma pessoa e o Pai outra. E na vossa lei está escrito, disse o Senhor, também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o Pai que me enviou. Olha aí Jesus falando que no mínimo o testemunho de duas pessoas, conforme está escrito na lei, já é o suficiente. Ele diz então, olha, eu testifico de mim e o Pai testifica de mim, então isso já é suficiente, são duas pessoas. A Bíblia apresenta as três pessoas em condições de igualdade. Mateus capítulo 28, verso 19, falando de ir por todo mundo, batizar nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz também, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, verso 30, e ele continua a dizer, a Trindade só pode ser ensinada explicitamente com o advento do Filho, o Senhor Jesus Cristo, e com a manifestação do Espírito Santo, como veremos a partir de agora. Então, a Trindade, ela só pode ser entendida, observada, compreendida de uma certa forma com a manifestação das três pessoas. E aí ele diz, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Apesar de a Bíblia ensinar que há a unidade de Deus, convém-nos nunca perder de vista que a Bíblia também ensina que Deus não é uma mônada estéril, mas existe eternamente em três pessoas. Esse relacionamento das três pessoas é visto em Gênesis, como já vimos, 1:26, 3:22, 11:7, Isaías capítulo 6, verso 8 e João capítulo 17, versículo de número 5. Bem, a expressão em nome na fórmula do batismo, ela também ensina acerca da Trindade. Agora, é importante, mantenha o seu livro aberto na página 21, nós já vamos prosseguir, mas é importante que o aluno não se esqueça de uma coisa importante, muito séria para agora. É importante que você não se confunda. Os grupos de evangelismo contra cristianismo, contra teologia cristã, estão por aí, estão na internet e estão querendo fazer você desacreditar da pessoa de Deus, do Cristo maravilhoso e de tudo mais. Bem,
Eles começam fazendo você voltar ao Antigo Testamento. E por conta dessa questão do Antigo Testamento, do judaísmo, daquela coisa, da evocação do sagrado, do solene, pessoas que têm um coração sincero acabam se voltando para estes símbolos do passado e acabam se ligando aos símbolos do Antigo Pacto. E o que ocorre? Ocorre que o cristão desavisado, desinformado, o cristão sem mais aquela presença maravilhosa de Deus, ele acaba por se enveredar pelo caminho desse caminho místico, esse caminho das coisas que são novas para ele. E ele então vai estudando essa teologia da unicidade e ele acaba por perder a fé em Jesus Cristo. É importante que pensemos nisso. É importante que saibamos disso. É importante que nós não venhamos abrir mão da nossa fé. É importante que nós venhamos nos guardar de todas estas mazelas. O que foi para o Antigo Pacto já foi. Parece redundante, mas se você voltar este vídeo e começar a assistir de novo, você vai ver o que realmente estamos querendo dizer. Estamos querendo dizer que Deus teve um trabalho. Deus usou a Jesus Cristo. Jesus Cristo também teve um trabalho tremendo. Ele veio, foi obediente até a morte, morte de cruz. A história não foi dividida entre antes e depois de Cristo por acaso. Não estão por aí até hoje tentando desmentir Jesus Cristo por acaso. Jesus Cristo incomoda. Jesus Cristo tira o sono das pessoas. Mas a beleza é que Jesus Cristo vive, está aí e está à direita de Deus, comungando da pessoa de Deus e da sua essência como filho de Deus. Como o pai gera um filho, por isso a Bíblia chama um de pai e outro de filho. Pois se o pai é pai, o filho é filho, um comunga da vida do outro, do poder do outro, da autoridade do outro, de tudo que o outro tem. Então, guardemos isso em nosso coração, para que nós entendamos que a Trindade, ela jamais vai tirar a unidade de Deus, a unidade do Eterno. O texto que nós vamos ler para você, que fala acerca dessa questão trinitária, ou seja, da Trindade, melhor dizendo, é um texto do rabino Benjamin Blair, um rabino nova-iorquino, norte-americano, que escreveu o guia mais completo sobre o judaísmo, só para você entender que o próprio judaísmo mais moderno, ele entende, mesmo ortodoxo, porém moderno, ele entende que o cristianismo não é monólatra, ou seja, não adora vários deuses. E o rabino Benjamin Blair, quando vai tratar acerca de Deus e da unicidade de Deus, do monoteísmo judaico, ele faz questão de deixar uma ressalva, e nós não vamos ler tudo, vamos ler apenas um trecho, onde ele diz o seguinte: os judeus entendem que a ideia da Trindade não é o mesmo que triteísmo, a crença em 3 deuses. Isso seria, obviamente, uma heresia também para os cristãos, cuja compreensão da Trindade é que os 3, embora separados, são na verdade um apenas. Isso está na página de número 9 do livro O Guia Mais Completo sobre o Judaísmo, do rabino Benjamin Blair. Fica aí uma bibliografia a mais para você ler e estudar. Então, a questão da Trindade no Novo Testamento, nós temos várias expressões na fórmula batismal: ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias. E Jesus continua dizendo e diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também temos na questão dos dons, os dons espirituais, nós temos aí a Trindade em plena atuação. Página de número 22, nós vamos ver nos dons espirituais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo faz questão de mostrar que nós temos aqui 3 manifestações de dons, ou seja, de talentos espirituais, de
abordagens de abertura para trabalho espiritual, ou seja, no ministério, nos dons espirituais, no caso de talentos e enfim. Então, Paulo usa as três pessoas dizendo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor, ou seja, Jesus, é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 4 a 6. E ele diz, aqui o apóstolo Paulo mostra o aspecto da trindade, o triuno, não é? Como a trindade não existe primeiro e último, as três pessoas são iguais, ou seja, são mencionadas nessa passagem na ordem inversa em relação a que consta em Marcos capítulo 8, 28, em Mateus, capítulo 28, verso 19. Então, Paulo usa uma ordem alternada, inversa à de Mateus, para mostrar que não há primeiro, nem segundo, nem terceiro, ou seja, todos são um apenas. Na página de número 24, nós temos então o seguinte: as três pessoas da Trindade. Veja comigo, as Escrituras Sagradas afirmam que existe um só Deus e Deus é um só. O Pai é o Deus, o Eterno, claro, da mesma forma que o Filho e o Espírito Santo são igualmente o mesmo Deus, o grande Senhor, o Eterno Deus, tá certo? Trata-se não de três deuses, e sim de um só Deus que subsiste em três pessoas. Na verdade, essa não é uma doutrina e nós temos nomes variados para tentar explicar isso. Uns chamam de trinitarianismo, outros chamam de triunidade, enfim. A verdade é que nós temos, então, um Deus subsistente em três pessoas distintas. E ele diz aqui, por mais que tentemos explicar a Trindade, ela é um mistério. Verdadeiramente, tu és Deus, que te ocultas o Deus de Israel, o Salvador, conforme disse Isaías 45, o verso de número 15. E ainda diz mais, né? Na versão revista e atualizada, fala para nós, tu és Deus misterioso. Isso, é claro, fala da questão da pessoa de Deus. Deus, como pessoa, é um mistério para todos os seres, tanto anjos, quanto homens, quanto animais e assim por diante. Ainda temos o seguinte, o termo pessoa empregado para definir as três identidades distintas da Trindade, em certo sentido, é inadequado. Claro, porque nós estamos falando da divindade. E falar que existem três pessoas também é complicado e é um tanto que inadequado, mas nós não vamos nos ater a esse assunto desta vez, tá certo? Vamos então, continuando, página 24, o seguinte, a pessoa é um termo menos técnico que hipostasis ou substância, né? De hipótese ou de substância, a pessoa, na verdade, quando falamos pessoa, se torna um termo menos pesado do que usar outros termos que alguns outros teólogos acabaram usando. Então, por isso que nós usamos a palavra pessoa quando falamos das três personalidades da Trindade. Página 25, aí temos o seguinte, a divindade e os atributos divinos do Filho. Então nós vamos dar uma olhada nos atributos divinos da pessoa de Jesus Cristo. E ele diz, as Escrituras enfatizam textualmente, de maneira inconfundível, a divindade do Senhor Jesus Cristo e os seus atributos divinos. Leia-se Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Vamos lá então? Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6, está falando para nós acerca de uma profecia dada por Deus a Isaías naquele tempo. E ele diz o seguinte, olha comigo, Isaías 9, verso de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. As pessoas tendem aqui a tentar dar uma variada e dizem que o seu nome será um maravilhoso conselheiro do Deus forte. Eu não vejo esse artigo e essa maneira de visualizar em nenhum texto antigo, em nenhum texto original antigo. Então, eu prefiro continuar com esta versão, até porque os senhores bem sabem que Isaías, o texto da revista e corrigida, principalmente o texto de Isaías,
está pautado nos textos mais antigos, não é? Então, são textos que não são os textos como chamam de receptos, não é? São os textos mais antigos escritos em hebraico. Então, nós preferimos continuar com esta versão que vai dizer para nós que ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, quando sabemos que essa profecia é uma profecia para Israel, falando de que Israel teria tempos de renovo, aquele que seria trazido para Israel traria para Israel tempos de bênção, tempos de paz, tempos de conselho e conserto do Senhor, e aí alguém pode dizer, não, isso foi para o rei fulano, isso foi para o Beltrano, e nós entendemos que não. Entendemos plenamente por quê? Porque aqui nenhum dos reis, nenhum dos homens de Deus, nenhum profeta foi chamado de maravilhoso conselheiro. E se existiu algum em algum lugar que nós não conhecemos, também nenhum deles foi chamado de Deus forte. Também nenhum deles foi chamado de príncipe da paz. Também nenhum deles foi chamado de pai da eternidade. Então, esta é uma característica profética já atribuída ao Messias, aquele que havia de vir, aquele que os judeus, com certeza os nossos antepassados, entendiam que seria a divindade habitando entre nós. Continuando então, o nosso autor diz o seguinte, na profecia messiânica, acima, menciona-se o nascimento e o ministério de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nome, o Senhor de Justiça, em hebraico, é Adonai Tzidkenu. Nós não falamos o tetragrama, então é Adonai Tzidkenu, ou seja, o eterno justiça nossa, Tzidkenu, tá bom? A profecia acima é escatológica e fala do grande livramento de Jerusalém por ocasião da segunda vinda de Jesus, ou seja, no seu retorno, quando nós estivermos já com o Senhor. Então fala de seu retorno, não é? Na segunda vinda de Jesus. O Messias aqui é chamado de o eterno meu Deus, tá certo? Com todos os santos com ele. Comparemos então a profecia de Zacarias com a profecia citada em Judas, verso 14, que fala lá, não é? Que o Judas citando Enoque, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então aqui nós já começamos a ver a divindade e os atributos divinos do Senhor Jesus Cristo dentro dessa questão. Então, a pessoa de Cristo dentro da Trindade. Temos também aqui na página de número 28, dando aqui uma acelerada, na página de número 28 nós temos a divindade e atributos divinos do Espírito Santo. E ele diz o seguinte, as Escrituras revelam textualmente, de maneira inconfundível, a divindade do Espírito Santo, além de seus atributos divinos iguais aos do Pai, do Filho. O Divino Consolador é igual em poder às outras pessoas da Trindade, tendo também um nome, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, na fórmula batismal, e das vezes que Jesus fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta fórmula dá uma identidade e uma autoridade especial ao Espírito Santo. De certo que o Espírito Santo não tem nenhum nome próprio, não é? Como algumas pessoas podem advogar. Ah, não, mas tem lá o nome do Eterno é Iá, né? O nome de Jesus é Yeshua lá no hebraico na época de Jesus, que virou Jesus, que era chamado pelos gregos, né? A Septuaginta também traduziu por Iesus. Então, não temos por que advogar Yeshua, né? O Yehoshua, perdão, né? Que é o Josué do Antigo Testamento. Possivelmente tenha sido Yehoshua ou Josué, não é? O nome Jesus pode estar ligado a isso, mas não quer dizer que seja isso. Então, as pessoas que advogam aí, mas por que não chamar Jesus pelo nome dele, Yehoshua e tal? Não. Os tradutores da Septuaginta e todos os judeus da época, os judeus que escreveram o Novo Testamento, escreveram Yeshua, tá? Escreveram para o grego, quando escreveram em grego, escreveram, né, Jesus. Jesus, que vai ser chamado de Jesus aqui no nosso idioma mais latinizado, né, no nosso português. Então, se foi chamado Jesus, não tem que inventar, dizer que agora o nome é Yeshua, Yahoshua, Yehoshua. Não,
Isso são invenções, invencionices de gente que quer judaizar a igreja, hebraizar a igreja, tá certo? Tá, mas nós temos que retornar aos primórdios do primeiro século e tal, e etc. Não vejo desta forma. Vejo que a nossa teologia, sim, tem que ser uma teologia cada vez mais pura, cada vez mais bíblica, mas eles tinham o problema deles no primeiro século, eles tinham a visualização teológica deles no primeiro século, nós temos os nossos problemas no século XXI, nós temos os nossos problemas na igreja aqui atual. Então nós não temos que nos envolver com esse tipo de questionamentos, esse tipo de coisas que não trazem proveito, tá certo? Então o Espírito Santo, assim como nós começamos a dizer, o Espírito Santo tem um nome, tá certo? E devemos lembrar que a maioria dos nomes, assim como o nome do Eterno, que é a formação de dois verbos, né? Iá, né? E o verbo ser e o verbo estar, vamos citá-los por questão de ética, claro. Então, é a junção de dois verbos, assim também o nome Jesus, Yesu, não é? Ou Yeshua, né? Que quer dizer o Eterno traz salvação, ou o Eterno é salvação. O próprio nome Josué, Yehoshua, também quer dizer o Eterno que forma, que faz a salvação, não é? Samuel, então todos esses nomes são nomes que, na verdade, são frases, não é? David, que vem do verbo querido, desejado, não é? Shaul, que vem do verbo pedir também, querer também, desejar com afeto, não é verdade? Que é o nome do Saul, rei Saul, enfim. Todos os nomes têm um significado, tem uma fraseologia muito do dia a dia, não tem nada de especial, de diferente ou de novo e inovador. Então o Espírito Santo é a mesma coisa. Por que estou dizendo isso? Porque alguém pode dizer, não, porque o Espírito Santo ele não tem um nome próprio, o nome dele é Espírito Santo. Ora, o nome do Eterno também é o que faz e vai, ou o que vai e faz, ou o que está produzindo sempre. Jesus também, o nome dele é o Eterno é Salvação. Então, quer dizer, se fosse então para traduzir mesmo literalmente o nome de Jesus, seria aquele que faz, produz as coisas e também produz salvação. Então, dizer que Espírito Santo não é um nome próprio para o próprio Espírito é também um pouco de ignorância. Então, nós temos aí o Espírito Santo, essa divindade maravilhosa, dentro, não é? Esse ser da divindade, não é? Dentro desse quadro também sendo citado o seu nome, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, ele também tem um nome junto dos outros dois, tá certo? E ele tem outros nomes, ele tem nomes como o Eterno, né? Que é o Espírito Eterno, onipotente, ele também é onipresente, ele também é onisciente, ele também é Criador. Além de serem nomes do Espírito Santo, também há atributos dados ao Espírito Santo. Essas também são características dele, como você pode muito bem ver aí na página de número 29, falando aí o Consolador é eterno, onipotente, onipresente, onisciente e Criador. São características do Deus Todo-Poderoso. As obras de cada pessoa da Trindade, página 29. E ele diz, para concluir essa lição, citaremos algumas referências que corroboram o estudo sobre a Trindade. É muito importante que o estudioso do assunto leia todas as passagens logo aqui a seguir. Então nós temos aí, olha, as obras de cada uma destas personalidades maravilhosas da Trindade. E ele diz, cada uma das três pessoas da Trindade é autora do novo nascimento, tá? Quando o crente nasce de novo, o ser humano, nasce de novo e se torna um crente a partir dali, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo corroboram para esse novo nascimento. O Pai, ele cita João 1,13, o Filho cita 1 de João 2,29 e o Espírito Santo, João capítulo 3, versos 5 e verso 6. Cada uma delas ressuscitou a Jesus, não é? O Jesus histórico maravilhoso, não dissociando aqui jamais, mas é porque é para a gente tentar entender, porque o Pai ressuscita e essa referência é citada em Atos capítulo 2, 24, 1 Coríntios 6, 14. O próprio Filho se ressuscita, pois ele disse, a minha vida é minha, eu mesmo dou e torno a tomá-la. Esse mandado
eu recebi do meu Pai. Né? E o Espírito Santo, em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, diz que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus de Nazaré. Então, de acordo com as Escrituras, cada pessoa da Trindade habita também, além de ressuscitar a Jesus, habita nos fiéis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Além disso, cada uma dá a vida eterna. O Pai em 1 de João 5,11, o Filho em João capítulo 10, 28 e o Espírito Santo em Gálatas 6, 8, tá certo? Aí no quinto parágrafo, a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto parágrafo da página 30, já encerrando, ele diz o seguinte para nós: não há dúvidas, à luz da palavra do Senhor, quanto à Trindade, pois cada uma das pessoas ainda distribui os dons espirituais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada uma das pessoas santifica os fiéis e cada uma dessas pessoas nos torna cada vez mais próximos do próprio Deus. Tá? Então, finalmente, cada uma delas dá a missão aos profetas, envia os apóstolos e ministros, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele encerra deixando aqui um glorioso aleluia para nós. Então, ficamos aqui com a primeira lição da nossa matéria de Teologia Sistemática 2. Muito ainda está por vir. Fique aí ligadinho, faça o seu questionário, com certeza, revise o seu questionário, releia a lição para ter todo um bom entendimento destas questões tão maravilhosas e assim, em oração, vamos então dando já o pontapé inicial nesta matéria tão empolgante, tão maravilhosa de Teologia Sistemática 2. Deus em Cristo te abençoe. Olá, bem-vindo! Vamos dar prosseguimento à nossa lição. Estamos estudando a matéria de Teologia Sistemática 2 e agora a nossa lição é a lição de número 2, estudando a doutrina de Deus, o Pai. Falando acerca, esta doutrina tem o nome de teologia. Nós vamos ver que alguns teólogos têm desenvolvido nomes e para poder diferenciar a teologia, ou seja, a doutrina de Deus, da teologia geral, porque o nome teologia, ele também faz parte, é um nome polivalente, ou seja, um nome que pode ser usado para duas ou três coisas diferentes, então é um nome que, para nós cristãos, ele é usado de forma generalizada, ou seja, teologia querendo dizer todo o corpo doutrinário do que se estuda na Bíblia Sagrada. Mas, por ora, nós vamos estudar a teologia propriamente dita. Alguns círculos chamam de teologia própria, outros círculos chamam de teontologia. Enfim, cada escola vai ter a sua maneira própria de falar de teologia quando fala da teologia estudando Deus apenas pura e simplesmente. Como nós sempre dizemos, para esta lição é importante que você tenha a Bíblia em sua mão, tenha também material de estudo e procure pausar nas referências e assim por diante, para que você possa ter melhor aproveitamento da sua lição, melhor aproveitamento do livro que está em suas mãos, tá certo? Então vamos lá, vamos estudar teologia própria ou a doutrina de Deus. Olhando para a tela, nós vamos ter aí, como a gente sempre faz, um resumo geral desta aula maravilhosa que fala sobre teologia, ou seja, sobre a pessoa de Deus. Teremos aqui nesta aula as seguintes divisões. Em primeiro lugar, veremos a introdução à teologia, vamos começar a ser mergulhados na questão da teologia em si, falando de Deus, de sua pessoa e assim por diante. Depois entenderemos o vocábulo teontologia, porque alguns teólogos preferem chamar esta doutrina em especial de teontologia, doutrina de Deus. Em terceiro ponto, estudaremos as teorias inadequadas
sobre a pessoa de Deus, a existência e etc. Depois falaremos da existência de Deus propriamente dita, o conhecimento de Deus, ou seja, Deus existe, mas é possível conhecê-lo? Deus existe, mas é possível ter um relacionamento com Ele? É possível entender o seu caráter e assim por diante? Depois veremos os atributos de Deus. Dentro do quadro de atributos, entenderemos alguns atributos que são atributos que chamamos de comunicáveis, ou seja, atributos que nós podemos compartilhar, entender em algum grau, e também teremos a condição de ter um desses atributos ou vários desses atributos em nós mesmos, e os atributos incomunicáveis, ou seja, são atributos que Deus não comunica na hora de criar o ser humano, são atributos que nós não compreendemos, não temos a capacidade de entender e de compreender e de, quiçá, termos em nós mesmos. E por fim, veremos alguns dos nomes de Deus. Para essa lição, é preciso entender que por necessidade, por obrigação e por uma questão de respeito, tanto da escola para com um círculo judaico e também para com este professor, nós não trataremos do nome de Deus de 4 letras, ou seja, do que nós chamamos de tetragrama. Nós apenas mencionaremos sempre e não trataremos de sonorizar esse tetragrama, não trataremos de colocá-lo na tela e nem algo desse sentido. Então, em respeito e também não só respeito à pessoa do professor, como respeito aos judeus que com certeza assistirão essas aulas, com respeito até a pessoa do próprio Deus, nós continuaremos a tratar o Santíssimo e Sagrado, bendito seja o nome do Eterno, trataremos ele conforme deve ser tratado, conforme a tradição judaica sempre nos orientou a tratar, de forma sempre a chamá-lo de Adonai e não sonorizá-lo, não dar a sonorização do seu nome como ele o é, por respeito e assim por diante. Vamos na tela, por favor. Teremos então os objetivos para esta aula. É importante, esta parte parece uma parte um pouco banal, algumas pessoas podem começar a objetar a isso, mas é importante. Se você notar, na Escola Bíblica Dominical, na revista da Escola Bíblica do Mestre, você tem ali os objetivos traçados. Por quê? Porque não se faz nada sem objetivos. Nós não fazemos nada por acaso. Você não está estudando teologia por estudar teologia. Você está estudando teologia e tem que atingir um objetivo. E os objetivos estão aqui à tela. Nós temos 4 objetivos importantes, que são estes: descrever a importância da teologia. Após esta lição, você terá condições plenas de descrever a importância desta matéria chamada teologia. Segundo, criticar o postulado das doutrinas anti-Deus, ou seja, das doutrinas que falam contra Deus. Após esta lição, o aluno deverá ser capaz de criticar, ou seja, de levantar uma apologia contra estas doutrinas antiteístas. Tá certo? Em terceiro lugar, você deverá ser capaz, ao final dessa lição, de expressar a base para a crença na existência de Deus, ou na existência em Deus. Tá certo? É importante que nós citemos essas duas vertentes, existência em Deus, existência de Deus, e você vai ver quando estudar a doutrina do porquê dessas variações. Então, depois dessa lição, você deverá ser capaz de expressar a base, tá? Quais são as bases para a crença na existência de Deus, na existência em Deus, tá bom? Ao finalzinho, você será plenamente capaz de dar versos bíblicos, de postular ideias, de formular ideias filosóficas também acerca da existência do nosso Deus, e não só dar ideias filosóficas como comprovações, a grosso modo, científicas acerca da existência de Deus. Definir, ou seja, depois dessa lição você também será capaz de definir os atributos comunicáveis de Deus. Por que não os incomunicáveis? Porque os incomunicáveis, como nós já falamos, são incomunicáveis, são atributos que somente o nosso Deus tem, somente o nosso Deus pode
compreendê-los e assim ele não comunica a nós, ou seja, ele não divide esses atributos conosco e também por isso nós não os compreendemos como eles são, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa lição de hoje. Então, vamos lá, livro na mão, página de número 34, nós vamos começar o estudo da teologia propriamente dita, ou como alguns chamam, teologia própria. Antes de começar, vamos abrir esse parêntese e pedir a você que anote esses dois nomes, teologia própria, anote aí, teologia própria, do lado coloque é o estudo da pessoa de Deus, depois coloque aí teontologia, que é, como nós vamos ver daqui a pouco, também o estudo da pessoa de Deus, tá certo? Teologia também pode ser usado para o estudo da pessoa de Deus. Como nós já falamos, vai depender da escola a ideia que ela vai usar para o estudo da pessoa de Deus, tá bom? Não há pecado, não há problema em se usar um desses três nomes para estudar a pessoa de Deus. Página 34, o nosso autor, como introdução, ele diz o seguinte: a maioria dos tratados de teologia sistemática chamam a doutrina de Deus de teologia, a ciência das coisas divinas. Esse vocábulo vem de duas palavras gregas que são theos, tá certo? Theos, que quer dizer Deus, e logos, que quer dizer palavra, discurso e assim por diante, não é? Que vai dar origem à palavra logia, que quer dizer tratado, enfim, resumo ou estudo de alguma coisa. É um termo que não aparece na Bíblia, ou seja, teologia, não vai aparecer na Bíblia o termo teologia. Por isso que alguns dos obreiros do passado, pastores e evangelistas e assim por diante, tinham um certo medo e uma certa aversão à palavra teologia. Dado a fama ou a má fama de alguns dos seminários em fazer alguns dos alunos mudarem de ideia, alguns professores no afã de querer demonstrar uma sabedoria maior, tinham uma tendência a fazer os alunos daquele seminário até mesmo a esfriarem contanto na fé. No afã de ganhar um reconhecimento do Estado e assim por diante, muitos seminários têm se dobrado a algumas imposições dos órgãos do governo e assim por diante, e em consequência disso estão abrindo as portas da doutrina sagrada e estão fazendo com que os seus alunos venham a esfriar na fé. Alguns dos seminários mais respeitados do Brasil, por exemplo, e dos Estados Unidos, que acreditavam piamente na palavra de Deus na Bíblia como a palavra de Deus, hoje já mudaram os seus postulados para acreditar e para formular a crença de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim contém a palavra de Deus. Isso é um prejuízo muito grande e isso acontece por a influência de professores assim, sem conversão na vida, sem uma vida convertida de fato. Bem, então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá certo? O aluno então verá que a palavra teologia não aparece na Bíblia. Alguns dos obreiros do passado tinham essa aversão à teologia por ela não aparecer, ou seja, pela palavra não aparecer na Bíblia, e porque os seminários começaram a abrir as portas da doutrina e por isso os seminaristas que iam crentes, como dizem algum ditado diz isso, não é? Chegavam crentes e saíam desviados. Mas graças a Deus que Deus está mudando esta história, esse histórico, e seminários que outrora eram seminários frios, eram seminários apáticos, eram seminários que começaram fervorosos e no meio do caminho começaram a ficar seminários esfriados, mornos. Graças a Deus, homens de Deus estão se levantando para então transformar, avivar esses seminários. E quando falamos de avivamento, é bom deixar isso claro, que nós não estamos falando das manifestações eufóricas da igreja, do emocionalismo, de nada disso. Avivamento, estamos falando de vida mesmo. Estamos falando de ação da igreja, o Espírito Santo agindo, o perdão acontecendo, almas se rendendo. Então, enfim,
todo um conjunto que mostra que aquele corpo está vivo. O avivamento, como nós vamos ver em uma lição mais à frente, não é essa questão de pular, gritar, emocionar-se ou campanha evangelística, nada disso. O avivamento, ele é uma igreja viva. Quando vemos que a igreja é viva, todos os departamentos estão trabalhando, estão ativos, almas se rendendo, enfim, tudo acontecendo como tem que acontecer, aí sim nós vemos que a igreja está avivada, ou seja, está viva. Tá bom? Continuando, ele diz que a teologia não é, esse termo, ele não aparece na Bíblia. Ele surgiu na filosofia grega e foi usado por Platão com o sentido mítico religioso, ao falar sobre a origem dos deuses e a relação com o mundo. E isso está no escrito de Platão, A República, página 379a. Tá bom? Aristóteles também empregou o termo em seus derivados como parte da filosofia. Ele escreve isso em Metafísica, na página 1026a, na linha 19. Bem, já os estoicos distinguiram 3 tipos de teologia: a mítica, ou seja, dos mitos, a política, não é? Da que faz a política, e a natural, teologia natural. Por meio deles, o termo chegou aos primeiros pais da igreja, ou seja, foi através dos escritos deles que os primeiros pais da igreja, depois dos apóstolos, começaram então a usar esse termo para também definir os seus escritos e assim por diante. Pais da igreja como Tertuliano, Eusébio de Cesareia e Agostinho de Hipona, tá bom? Introdução à teologia propriamente dita. E ele diz o seguinte: os escritores cristãos até o século III referiam-se ao termo teologia de forma negativa como mitologia pagã. Então, veja aqui comigo, nesta introdução à teologia, os primeiros pais da igreja, eles tinham, até o terceiro século, os primeiros crentes cristãos, eles tinham um pouco de receio de usar o termo teologia, pois ele estava inserido em Platão, em outros escritores que não eram cristãos. E esses escritores tinham a tendência de explicar, usando o termo teologia, a questão do mundo, do panteísmo e assim por diante. Então, os primeiros cristãos, eles tinham um pouco de dificuldade, até o terceiro século, em usar o termo teologia para definir alguma coisa cristã, alguma coisa bíblica, alguma coisa de Deus. Tá certo? Com medo, com certeza, de vincular a teologia cristã à mitologia pagã. Orígenes foi o primeiro a empregá-lo no contexto cristão como a sublimidade e a majestade da teologia. Ao passo que Tertuliano, Eusébio, Agostinho usaram esse termo, sim, mas com muita reserva, e outros cristãos também, o nosso irmão Orígenes foi o primeiro a vincular o termo teologia à ideia de coisas de Deus, a sublimidade da majestade da teologia e assim por diante, quando ele escreve sobre Contra Celso, no capítulo 6, página verso 18. A partir de Eusébio de Cesareia, a palavra popularizou-se no cristianismo, mesmo assim, com muita reserva, até o finalzinho do século terceiro ali. Desde então, o significado desse vocábulo tornou-se amplo, mas é difícil entender o seu sentido sem considerar o contexto. Hoje, quando falamos em teologia cristã, referimos-nos à teologia sistemática. Ou seja, quando falamos de teologia cristã hoje, o estudo da teologia, como nós falamos no início da aula, entendemos então a teologia sistemática, ou seja, todo o grupo de doutrinas ou matérias que serão estudadas acerca de Deus, da Bíblia, enfim, de tudo que tem a ver com a igreja. Chamamos isso teologia, num sentido geral. Página de número 35, ele vai dizer o seguinte: qual é a fonte da teologia cristã?
É importante, nesta introdução, sabermos que a fonte da teologia cristã, ela não é uma ideologia de alguém, não é postulada porque um papa quis, ou um pastor quis, ou um evangelista quis. Não, isto aí nós chamamos de tradição. As ideias do papa, do pastor ou de alguém, nós chamamos de regulamento interno, tradição e assim por diante. A teologia, pura como ela tem uma raiz, ela tem uma fonte. E qual é a fonte? A Bíblia Sagrada. A Bíblia é a fonte de toda a teologia. Ou temos uma teologia que vem da Bíblia, ou temos ideias, teorias e assim por diante. Por isso, precisamos guardar em nosso coração que a própria palavra de Deus, a fé, não é irracional, ou seja, que a fonte é a própria palavra de Deus. A nossa fé, como ele